Vem da Europa a informação de que Paul Pogba respondeu à proposta do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também de Leila Pereira, que soltou mais uma frase de efeito que causou repercussão extremamente negativa com jogadores bem grandes do futebol brasileiro. Preciso te atualizar também sobre Ronaldo Fenômeno, que anunciou a desistência de sua candidatura à presidência da CBF e os bastidores são importantes. Vasco está otimista em relação à renovação de contrato de Léo Jardim. Falo também sobre clubes da França se mobilizando contra John Textor. Para completar, o Flamengo revelando planos em relação à sua emissora de TV. Tudo sobre a festa da irmã de Neymar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Santos, que está marcando um amistoso contra o Curitiba para o próximo domingo no Couto Pereira. O Neymar até deve viajar com o time, mas não fará parte do amistoso, até porque ele se recupera de lesão e está de olho na seleção brasileira com apresentação marcada para outra semana. Por sua vez, o Curitiba chegou a um acordo com Carlos de Pena, meio atacante uruguaio que já passou pelo Internacional e pelo Bahia e estava desempregado desde a virada do ano, atleta de 33 anos de idade. Já Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, não vai bem no Catar. O time dele acaba de ser eliminado da Champions Asiática depois de perder no placar agregado por 5-1 para o Al-Ahly e é só o quinto colocado do campeonato no Catar, correndo o sério risco de nem conseguir vaga na Champions da próxima temporada. Bora te atualizar agora sobre a festa da irmã de Neymar. Festa que costuma repercutir bastante. Você vai lembrar que mesmo jogando no exterior, o Neymar sempre dava um jeito de se ausentar por lá para participar do evento da irmã. Nessa vez, não houve a necessidade de cancelar compromissos com seus times fora. É que o Neymar estava de folga, assim como os jogadores do Santos, nessa terça-feira. A Rafaela reuniu vários famosos, entre eles gente do exterior. Gerard Piqué, ex-marido de Shakira, jogador que já foi da zaga do Barcelona e também da seleção espanhola, marcou presença. Além dele, Matheus e Cauã, Léo Picon, entre outros. Importante contar uma regrinha básica dessa festa. Todo mundo que chegava, incluindo o Neymar, era obrigado a deixar seu celular na entrada. Tinha uma caixinha branca aguardando pelo celular de todos os convidados. Gabigol, como namorado da Rafaela, imagino eu, deve ter marcado presença também, certo? Bora falar agora sobre o Flamengo, que revelou seus planos em relação à Flá TV. Flá TV que tem contratado bastante gente importante. João Guilherme, ex-narrador da ESPN, estava na Paramount Plus, novo narrador da Flá TV. A emissora também fechou nos últimos dias com Daniela Boaventura. Glenda Kozlovski, que trabalha na Band e vai apresentar ao lado do Elia Júnior o Show do Esporte, também foi convidado. Confesso que eu não estava entendendo esses movimentos. E a explicação veio com o presidente do Flamengo, BAP, que concedeu entrevista nas últimas horas e disse o seguinte, abre aspas, a razão da gente querer manter os direitos internacionais de televisão e vender separadamente tem tudo a ver com a Flá TV. Então, para explicar o contexto dessa justificativa do presidente do Flá, o rubro-negro não quis se juntar aos demais clubes na venda dos direitos de transmissão para o exterior. Se uma emissora de Portugal quiser transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, ela se reúne e negocia com 19 dos 20 clubes da Série A. O Flamengo negocia a parte. Tudo porque o Flá tem a intenção de fazer a transmissão desses jogos pela Flá TV e está montando a sua equipe para cuidar de tal situação. Além de vender exclusivamente e garantir um dinheiro extra, o Flamengo também imagina ser capaz de cativar rubro-negros por todo mundo, ganhando dinheiro também com publicidade. Só para complementar, informações do clássico contra o Fluminense, que marca a final do Campeonato Carioca, jogo de ida na noite dessa quarta-feira. Danilo é a ausência certa, ainda não está 100% recuperado. Já o número de ingressos, carga antecipada baixa, apenas 32 mil ingressos, mas a expectativa é de Maracanã lotado a partir das 9h30 da noite com transmissão da TV Bandeirantes. Bora falar agora sobre os clubes da França se mobilizando contra John Textor. É que o dono da SAF do Botafogo, do Crystal Palace e também do Lyon usou de algumas artimanhas que pegaram muito mal.
Entre elas, a de inscrever Thiago Almada no Lyon, mesmo com a proibição de inscrição de atletas. O Lyon havia sido punido por conta do não pagamento de uma série de dívidas. E entre as punições impostas pela Federação Francesa estava a de proibição de atletas, de inscrição de novos atletas. O Botafogo e o Lyon se juntaram e criaram um jeitinho brasileiro, permitindo que o Almada fosse inscrito sob a alegação de que o Almada já era jogador do Lyon e estava emprestado ao Botafogo. Foi diante desse cenário que clubes franceses se reuniram para criar regras contra John Textor e companhia. Esse tipo de atitude não deve mais ser permitida, de empréstimos gratuitos de atletas que fazem parte de times de um mesmo acionista. Informação divulgada nessa quarta-feira pelo jornal L'Équipe. Só para complementar, Thiago Almada vai muito bem na França. Ele inclusive deu 2 assistências na vitória por 2-0 do Lyon contra o Nice na última rodada. O Nice foi o 5º time a protocolar reclamação contra a escalação do Almada lá no campeonato francês. Só para completar, o Textor se defende alegando que está sendo perseguido pelos franceses depois de atacar o PSG e o dinheiro ilimitado que vem do Catar. Bora falar agora sobre o Vasco. Nessa terça-feira conversei longamente com uma pessoa importante do Cruz Maltino e entre vários assuntos perguntei sobre a situação de Léo Jardim, goleiro titular absoluto, um dos grandes nomes do Vasco nos últimos tempos e cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Ou seja, o Léo Jardim, a partir da metade do ano, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do Vasco para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro de 2026. Situação que tem preocupado o Vasco. Desde o ano passado, Marcelo Santana tenta estabelecer uma negociação com Paulo Pitombeira. E agora há otimismo do Vasco. É que a última proposta feita pelo Cruz Maltino aos representantes do jogador acabou por garantir avanços importantes na negociação. Não dá para cravar que essa assinatura de contrato novo será feita, mas existe otimismo da parte Cruz Maltina. O Vasco já havia se disposto, em outubro do ano passado, a conceder um belo reajuste salarial ao Léo Jardim, além de uma prorrogação de contrato por 4 temporadas. O Jardim entendeu que ainda era pouco e as tratativas continuam. O Vasco, na minha humilde opinião, não pode, em hipótese alguma, perder alguém que resolveu os problemas do gol do Vasco e que chegou a custo bem baixo, 2 milhões de euros. Perder um jogador como esse de graça seria um enorme tiro no pé. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Ele admitiu hoje que é impossível vencer a engenharia montada pela CBF em parceria com as federações. Dá uma olhada no que disse o Ronaldo, abre aspas: no meu primeiro contato com as 27 federações, encontrei 27 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Fecha aspas. Só para lembrar que qualquer pessoa que queira presidir a CBF precisa do apoio de 4 federações, além de 4 clubes das séries A e B. Diante desse cenário, com 23 federações nem querendo receber o Ronaldo, ele já percebeu que não conseguiria prosperar nesse universo. Só é importante lembrar que a CBF paga as federações, as 27 federações do país, mensalmente 2 mesadas. Uma para o presidente de cada federação, a outra que é utilizada pela própria federação. Estou atrás dos números e assim que conseguir já apresento para vocês. Beleza? Só para arrematar, sem a presença do Ronaldo Fenômeno, devemos continuar com as figuras atuais comandando o futebol brasileiro. E a coisa é tão maluca quando envolve essa votação para presidente da CBF que o voto de uma federação qualquer, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, tem peso 3, enquanto qualquer clube da Série A como o Flamengo, como o Corinthians, como o Internacional tem peso 2. Só para vocês entenderem como o negócio é feito para que eles se perpetuem no poder. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Leila Pereira, que trocou os pés pelas mãos e deu uma declaração extremamente polêmica e que tem repercutido muito mal.
Leila Pereira resolveu atacar atletas que são contrários ao gramado sintético no futebol brasileiro. Dá uma olhada na declaração da dirigente. Normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá e não voltem para cá, em vez de ficarem reclamando do gramado, fecha aspas. Leila acaba de dizer que os atletas como Neymar, Memphis Depay, Gabigol, Lucas Moura, Oscar, Coutinho, Thiago Silva, Dudu, entre outros, deveriam se aposentar ou continuar no exterior porque eles discordam de atuarem num gramado sintético como, por exemplo, do Allianz Parque. Achei uma grande afronta contra jogadores que são extremamente importantes e tem muito mais história no nosso futebol do que a presidente Leila Pereira, que chegou ao cargo máximo no Palmeiras graças a uma canetada de Mustafa Contursi. Leila Pereira, que é muito elogiada em várias das suas declarações e posições, mas se empolga em várias vezes e troca os pés pelas mãos. Isso tem acontecido com frequência. Vale a lembrança de que a Leila, numa entrevista ao UOL, já havia afirmado que era um grande absurdo contratar jogadores machucados. A referência era em relação ao Neymar, pois ela, algumas semanas depois, fechou com o Paulinho, do Galo, que vai precisar de 4 meses até estrear pelo Palmeiras. A mesma Leila Pereira que havia atacado as casas de apostas esportivas e os clubes de futebol, dizendo que era um grande absurdo os times serem patrocinados por bets. E qual não é o patrocinador master do Palmeiras na temporada atual? A Sportingbet. Só para completar em relação ao Verdão, muita gente especulando Naves no Grêmio. Conversei com o Diogo Silva, que é o representante do Naves e dono da Web Soccer. Ele garantiu que não há proposta oficial nem conversa em andamento. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paul Pogba e colocar um ponto final nessa história de que o meio atacante francês pode virar reforço do Corinthians. Nessa terça-feira terminou a suspensão que o impedia de jogar. O Pogba havia pego 4 anos por conta de um teste positivo com exame antidoping, a pena foi reduzida e a partir de 11 de março ele estaria liberado para atuar. O Corinthians tentou insistentemente fechar com o atleta. Nos meses de janeiro e fevereiro existiram conversas, negociações, até o Memphis Depay entrou na parada na tentativa de convencer seu amigo a voltar a jogar com eles. Eles estiveram juntos no Manchester United. Mas o jornalista britânico Graeme Bailey afirmou com todas as letras que o Corinthians fez uma proposta oficial em fevereiro, que foi recusada pelo Pogba. O Corinthians ainda insistiu por algumas semanas, Pogba não quis nem avançar nas tratativas e o acordo acabou melando, o que faz com que o Pogba seja um agente livre e possa escolher seu novo clube. Se ele quisesse jogar no futebol brasileiro, poderia ser inscrito agora, até porque estava desempregado, mas por conta dessa decisão de recusar o Corinthians e o futebol nacional, ele vai ter de aguardar até agosto, caso queira atuar no futebol europeu, ou então pode se acertar nos próximos dias com a Major League Soccer, futebol dos Estados Unidos. Pogba que tem feito uma série de postagens mostrando sua preparação e cuidados com a parte física, treinos sempre acompanhados de um personal. Você gostaria do Pogba no Corinthians? Em algum momento se empolgou com essa história ou sempre desacreditou da conversa? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau! Urgente! Botafogo pode dar chapéu no Palmeiras? Torcida fica em êxtase com anúncio surpreendente. Torcedor alvinegro, segure o coração, porque o que vamos te contar hoje pode mudar completamente o destino do Botafogo nesta temporada. Mas antes de revelar essa bomba, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no Glorioso News e ativando o sininho das notificações, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Fogão. E claro, comenta aí, quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Botafogo? Agora vamos direto ao assunto, ou melhor, quase. Porque o que foi anunciado recentemente deixou a torcida simplesmente empolvorosa. Um jogador que está chamando atenção no cenário nacional pode estar muito perto de reforçar o Glorioso, e o nome dele já ecoa nos bastidores do clube. John Testor de olho. Renato Paiva aprova e torcida pede a chegada desse craque. As redes sociais explodiram com a informação de que John Testor está diretamente envolvido nas tratativas para trazer um nome de peso para o ataque do Botafogo, e quem confirmou o interesse foi ninguém menos que o técnico Renato Paiva, que vê nesse jogador uma peça essencial para elevar o nível da equipe e brigar ainda mais forte pelo título. Os torcedores não perderam tempo e já invadiram as redes sociais cobrando a diretoria para que finalize a negociação o quanto antes. O motivo? O jogador pertence ao Palmeiras e uma possível chegada ao Botafogo poderia ser um dos grandes chapéus do futebol brasileiro nesta temporada.
E quem é esse jogador que pode pintar no fogão e colocar ainda mais fogo no Campeonato Brasileiro? Estamos falando de Luigi Henry Souza Santos, mais conhecido simplesmente como Luigi. O jovem atacante do Palmeiras tem talento, velocidade e um poder de decisão que chamou a atenção da diretoria botafoguense. Seria ele o reforço que falta para o ataque do Botafogo? Agora calma lá, torcedor. A verdade é que apesar de todo o burburinho nas redes sociais e do interesse que circula nos bastidores, ainda não há uma proposta oficial do Botafogo pelo jogador. Mas com John Textor no comando, nunca podemos descartar uma surpresa de última hora, não é mesmo? E aí, o que você acha? Luigi cairia bem no ataque do Glorioso? Você acha que essa contratação deveria acontecer? Comenta aqui embaixo porque sua opinião é fundamental. Ah, e não esquece, se inscreva no Glorioso News, ative as notificações e deixe o like, porque aqui você recebe todas as informações quentes do nosso fogão.